freely, it will be better. And that's just not how currency works. Currency is a method of exchange and a store of value. And for that, there has to be a degree of trust, and you have to have it managed in terms of volume. I mean, one of the crazy. Isto também está completamente errado. Mais um disparate aqui do Sr. Peter Zinham. Para os curiosos, se forem ler o The First 5,000 Years do Dave Graeber, que é um livro que fala sobre a origem do dinheiro, e curioso que ele é um anarquista até mais ligado à esquerda, não propriamente aqui à questão dos mercados livres, digamos assim. Ele defende a ideia de que os Estados é que criaram aqui os mercados, que os mercados não são propriamente fenómenos inerentes às interações voluntárias dos seres humanos, mas enfim, isso, para quem quiser pode ler o livro The First 5,000 Years. Mas ele fala de uma questão muito interessante, que é, inicialmente o dinheiro era crédito, era favores, ou seja, eu tenho um grupo do qual tenho confiança, se eu tenho confiança, essa pessoa ajuda-me hoje, e se eu tenho confiança nessa pessoa, aliás, a pessoa precisa de ajuda, eu vou ajudar essa pessoa, e se eu tenho confiança nessa mesma pessoa que eu ajudei, eu sei que amanhã, quando precisar de um favor, ela vai me ajudar ou vai me dar alguma coisa que eu preciso. Não é preciso nós estarmos aqui a trocar algo, enfim, que seja físico, ou escrever num papelinho que eu te devo X ou que devo Y. Porquê? Porque existe essa confiança em grupos pequenos. Nós vemos isto, nós podemos observar isto atualmente aonde? Naqueles grupos de amigos que vão jantar, o que é que acontece? Muitas vezes temos quatro amigos, há um que paga, chega-se à frente, olha, hoje paga o jantar, estende crédito aos outros três amigos e depois, na semana a seguir, em vez de ser ele, é o outro amigo que paga, não é? E, de certa forma, cancela a dívida que tinha perante esse primeiro amigo e estende crédito aos outros dois amigos. Ou seja, é assim que, quando existe confiança, é assim que as coisas tendem a funcionar. E se nós olharmos para grupos muito pequenos, como por exemplo as famílias, quando as pessoas fazem tarefas domésticas dentro de casa, não andam a trocar dinheiro, não é? Não é que, por exemplo, sei lá, o filho vai cortar a relva e corta a relva e chega ao final do trabalho e vai pedir 1 euro aos pais, aos irmãos. Porquê? Porque cortou a relva da casa e fez um favor, teve a trabalhar para ele e para os outros quatro e como tal tem direito a receber dinheiro. Não, ele fez um favor, estendeu crédito, não é? Cortou a relva e amanhã, provavelmente, quando houver outra coisa para fazer, sei lá, limpar a sala, vai ser outra pessoa da família que vai fazer. Ou seja, é assim que uma economia, digamos assim, à base de crédito, de confiança, funciona. O que é que sucede? Depois quando é que temos um problema? Quando não existe confiança entre essas pessoas. Quando eu vou ajudar alguém e eu amanhã não tenho a confiança de que essa pessoa me vai retribuir o favor. E é aí nesses cenários que eu exijo alguma coisa, uma prova de que eu efetivamente fiz um favor ou que ajudei essa pessoa hoje. E é depois aí então que o dinheiro entra. E se nós olharmos então para as primeiras transações aqui entre tribos, quando é que acontecia aquela permuta indireta de eu trocar uma coisa física por outra? Era quando as duas partes envolventes na transação não confiavam uma na outra, se não confiavam uma na outra e exigiam logo o chamado settlement final, porque como não confiavam, queriam ter as garantias de que conseguiam ter alguma coisa que não dependia da confiança da outra parte. E o dinheiro é isso, é uma tecnologia para combater essa falta de confiança que acaba por existir entre duas partes que não se conhecem, mas que querem transacionar entre si. E por isso, mais uma vez, este senhor Peter Zian completamente errado relativamente à ideia aqui do dinheiro. O dinheiro é precisamente a antítese da confiança. O dinheiro é algo que os agentes económicos recorrem quando não existe confiança. E o seu valor não pode depender, mais uma vez, do que quer que seja da estrutura política ou da vontade de alguém, porque lá está, isso implica mais uma vez confiança de que essa estrutura se vai manter. Ou seja, o dinheiro é tecnologia anti-confiança. Anti-confiança, ok? É isto que é importante frisar. things about Bitcoin is that there will never be more than X number of units of Bitcoin. Well, by default, that means it can't be used for trade
because the whole idea of economic activity is that there's expansion, which means you need more currency to lubricate and manage that expansion. If currency is locked in at a specific number, you get monetary inflation, and that is one of the fastest. Ele aqui enganou-se, ele queria dizer monetary. Aliás, não era monetary, de certeza, queria dizer deflation, uma descida de preços. Que eu falei monetary inflation como se fosse inflação monetária e aumento da massa monetária. Não, eu estava a falar de haver uma quebra dos preços e ser catastrófico para a economia nos dias de hoje, porque, como sabemos, é uma economia baseada em crédito, que precisa que os agentes económicos, em termos reais, tenham. Ou seja, é uma economia baseada em crédito que precisa de estar sistematicamente alimentada por dinheiro, senão o sistema colapsa. Há alguma semelhança aqui com o esquema Ponzi é apenas coincidência. Ways to destroy an economic model. So because of the lack of Bitcoin, because there's a certain... E este é o argumento keynesiano e é o debate de austríacos keynesianos. Já sabem, as ideias keynesianas é muito simples. Se a economia expande 10%, nós temos de aumentar a massa monetária, aumentar a oferta, a quantidade de dinheiro em 10%. Os austríacos dizem não é preciso isso para nada. E eu até trouxe aqui umas citações aqui de Mises, do Human Action. Fui aqui ao ChatGPT num instantinho, até podemos mostrar. Aliás, tinha umas coisas para vos mostrar para concluir aqui a aula, já vamos em meia hora. Um bocadinho para além daquilo que eu estava a planear inicialmente. Mas sim, ou seja, essa ideia de que é necessária expansão, a ideia keynesiana, austríacos dizem que não é preciso. E que qualquer quantidade de dinheiro é suficiente para que a atividade económica progrida. O que interessa é sobretudo o poder de compra do dinheiro, não é a quantidade do dinheiro em si. É isso que Mises fala, não só no Human Action, mas como também na Theory of Money and Credit, que é... Ele escreveu esse livro, creio que foi em 1912. Depois Human Action é que já foi 1948, 49, creio eu. Já foi mais tarde. Mas sim, keynesianos defendem, enfim, austríacos não... Keynesianos defendem o aumento da massa monetária, austríacos defendem que não é necessário e que o regime de queda de preços é que é natural num sistema capitalista. controlled number, the only thing that can happen is Bitcoin becomes more expensive. Right. And that means that the people who hold it are the ones that make the money, but everyone else suffers. I'm sorry, that's not viable. Não, isto é perfeitamente execuível e é isso que nós queremos, porque se toda a gente tiver Bitcoin e as poupanças forem aumentando ao longo do tempo, os trabalhadores, não é? As pessoas que não têm estes conhecimentos para andar a investir e a alavancar-se junto da banca, elas próprias conseguem pelo menos preservar poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, aqui o problema aqui do raciocínio do Sr. Peter Zihan é esta ideia de que apenas vão haver um grupo muito pequeno de pessoas que vão ter Bitcoin e que vão beneficiar dessa força deflacionária. Sim, inicialmente não digo que não, mas à medida que se vai progredindo, digamos assim, e que essa adoção da tecnologia vai continuando, as pessoas depois ao adotarem vão beneficiar dessa força deflacionária. E é importante frisar isto, apesar de Bitcoin ter 21 milhões de unidades, ela é divisível de forma infinita e, como tal, Bitcoin é capaz de albergar. Claro, depois existe aqui o debate da escalabilidade, mas o que queria dizer aqui é que pela questão da divisibilidade não é por alguém comprar uma Bitcoin hoje, ou por exemplo o Michael Saylor, não é, que está a carregar-se de Bitcoins, ele não está a impedir que as pessoas adoptem Bitcoin aqui no futuro. O que está a acontecer é que ele está a garantir, digamos assim, uma fatia maior, de uma... Aliás, se calhar esta não é a melhor forma de explicar aqui o ponto que quero fazer. Mas a ideia é, toda a gente pode beneficiar da força deflacionária de Bitcoin, toda a gente pode começar a nadar a favor da corrente. Porquê? Porque é um sistema fechado, um sistema monetário fechado, 21 milhões de unidades, sem dúvida. Mas se for preciso, nós depois podemos dividir essas 21 milhões de unidades em unidades pequeníssimas, ao ponto de conseguirmos distribuir então por toda a gente. Ou seja, toda a gente vai ter sempre acesso aqui a Bitcoin, ainda que não será aqui em Layer 1, na chain principal, porque isso, enfim, isso é o debate aqui da escalabilidade e fica para outro vídeo, mas essa é a questão que é importante aqui frisar. Não é que existem 21 milhões de moedas e compra-se, digamos, 21 milhões, ou seja, há aqui 21 milhões de pessoas compram Bitcoin e acabou. Não, porque mesmo que fosse esse o caso,
Depois havia pessoas que queriam ter Bitcoin e o preço subiria tanto ao ponto dessas pessoas terem Bitcoin, pelo menos iam vender uma pequeníssima parte, uma pequeníssima parte, uma pequeníssima parte e iam disponibilizar aqui então esse mesmo dinheiro. Agora, claro que o valor teria de subir, o preço teria de ajustar e teria de subir. The alternative is you have some private dude out there who generates the coins on a whim. How is that different from the monetary reserve or the monetary authorities that we have at the reserve? Or how is that Completamente diferente. dude out when else suffers? I'm sorry, that's not viable. The alternative is you have some private dude out there who generates the coins on a whim. How is that different from the monetary reserve or the monetary authorities that we have at the Federal Reserve, except for the point that there's no accountability? No. Completamente diferente, Peter. Completamente diferente. E até existe um famoso meme daquele rapaz que trouxe aquele cartaz a dizer Buy Bitcoin. Não sei se foi no Senado americano, no Congresso americano. Foi num dia em que Janet Yellen, que na altura era presidente da Fed, foi testemunhar. E está mesmo a dizer ali na imagem que a Fed. Como é que é? Eu vou ver se descubro aqui a imagem, que eu já não me lembro exatamente do o que é que dizia lá. Ora, aqui está ele. Só desbloquear. Como podemos ver, vai Bitcoin, o rapazinho, Capitol Hill. Não sei exatamente qual é que é a organização política aqui dos Estados Unidos. Enfim, política não é aqui a minha especialidade, mas como podemos ver, breaking news. Aqui em rodapé, Yellen, I'm strongly opposed to audit the Fed. Ou seja, estava a falar aqui da accountability, não é? O Sr. Peter Zihan, na Fed. Não é auditado há não sei quantos anos. Bitcoin, uma pessoa rola um nó e consegue ver tudo o que está a passar. Aliás, há muita gente que até argumenta que é demasiada transparência, mas depois também não conseguimos conferir que existem efetivamente. Não conseguimos conferir, se não houver essa transparência, a quantidade de moeda em circulação. Ou seja, é a questão aqui dos trade-offs e é muito também depois o debate da questão da privacidade, e, enfim, também não é. Fica aqui para o dia, mas como podemos ver, aqui esta imagem que ficou para a história aqui de Bitcoin. Buy Bitcoin e strongly opposed to audit the Fed. E ele depois também fala aqui, voltando ao vídeo. No, a lot of people have Qualquer concern. pessoa que pode imprimir e emitir moeda, não é o caso, não é? Aqui neste caso as pessoas têm de fazer trabalho, a questão da mineração, têm de minerar, têm de produzir, têm de gastar energia para ter direito a essa mesma moeda, ao contrário daquilo que acontece então no sistema financeiro tradicional, onde temos estes senhores que com o seu toque de Midas criam magicamente dinheiro a partir do nada sem qualquer tipo de esforço. Existe uma diferença brutal. And that the United States Sr. is trying Peter to Zihan. generate a centralized digital currency that they will control. The Federal Reserve disagrees with that statement. What do you mean? Well, they don't see a purpose. They don't see what need it fills. Ora, isto depois é questões relacionadas com a CBDC, a moeda digital do Banco Central. Acho que não vale a pena estar a falar sobre isto. Vamos ficar por aqui, já temos quase 40 minutos. Se calhar vou dividir isto em duas partes. Dizer só, mostrar-vos aqui links acessórios que podem ser importantes. Efeito Dunning-Kruger, como estava a dizer, era o Sr. Peter Zihan, como podemos ver. Confiança máxima de que, ou seja, isto aqui é o nível de conhecimento, isto aqui é o nível de confiança. Podemos ver aqui, não tenho praticamente nenhum conhecimento, provavelmente nem umas 5 horas investiu a perceber Bitcoin, não leu nenhum livro sobre Bitcoin e acha que percebe imenso sobre o assunto, ok? E depois à medida que vai estudando mais, ou seja, à medida que se vai dirigindo aqui para a direita, o seu nível de conhecimento vai aumentando, vai ficando mais humilde e percebe-se, epá, afinal isto é muito mais profundo do que aquilo que eu pensava, e depois o seu nível de confiança vai caindo, até que depois atinge então aqui este fundo, e depois aí começa a debruçar seriamente sobre o assunto, e aí sim começa a aprofundar o seu conhecimento, e depois os seus níveis de confiança voltam aqui para
para onde estavam inicialmente, mas claro, estes inicialmente não estavam suportados por conhecimento real sobre a matéria. Isto é um viés cognitivo que não é só em Bitcoin, mas em Bitcoin está muito presente, porque como é uma matéria financeira, uma questão financeira, e temos estas pessoas de Wall Street que trabalham nisto há décadas, acham que simplesmente podem aplicar o mesmo modelo mental que aplicaram durante a sua carreira, que aprenderam durante a universidade, e conseguem, e são logo os experts do assunto. Claro que não, isto é uma questão completamente diferente e completamente diferenciada daquilo que aprenderam durante as suas carreiras e durante a universidade também. Por isso é que também é muito difícil dar aqui o chamado unplug e fazer as pessoas verem isto da forma que é necessária para compreender o seu valor real. E a questão então do modelo mental, como disse, olhando para o dinheiro como uma tecnologia, é muito mais fácil a percebermos da sua proposta de valor. Por isso é que os engenheiros também, pela minha experiência, têm muito mais facilidade em perceber o porquê de Bitcoin do que propriamente os economistas, porque já vêm formatados com aquela forma de pensar que depois é muito difícil mesmo de desconfigurar e de reprogramar. Ou seja, finalizar efeito do Dunning-Kruger, então pico da estupidez, cá está o Sr. Peter Zeihan, depois vai descendo e depois volta a recuperar o nível de confiança, o quanto você acha que sabe, o quanto você realmente sabe muito pouco, acha que sabe muito e depois quer, e depois, aí sim, ele com certeza ainda deve estar cá. Dizer só também, trouxe este gráfico Bitcoin, porque é o clássico, que quando sobe muito, bull market é uma bolha, depois cresce, é um scam, confio, aí os críticos dizem, estás a ver, é um scam, estás a ver como cresceu, e depois volta a subir, depois é uma bolha outra vez, depois é um scam, depois é uma bolha, depois é um scam, mas como podemos ver a tendência é ascendente. E regra geral, esta malta, os críticos, gostam muito de falar é aqui de peito cheio, é aqui nestes períodos, claro, os períodos de penúria em que existem as correções fortes, só que depois, uma vez a realidade volta a mostrar-lhes que eles estão errados e depois é muito difícil estas pessoas recalibrarem e considerarem a sua visão sobre algo no qual estão super emocionalmente investidos. O artigo do Parker Lewis também aqui sobre a questão do esquema em pirâmide. Não debrucei muito sobre isto, mas esquema de pirâmide e Bitcoin não tem nada a ver, não é? Esquema de pirâmide, sempre esta ideia de que as pessoas que estão dentro de uma determinada empresa estão a beneficiar com a entrada de novas pessoas a entrar, e claro que isto não faz, para Bitcoin não faz sentido, ou seja, não é por alguém comprar Bitcoin agora que os detentores de Bitcoin vão receber mais Bitcoin, não é? Ou seja, é que esta malta que atira os esquemas de pirâmide, então, e a questão do ouro, também é um esquema de pirâmide. Não faz sentido. E se queremos falar de esquema de pirâmide, podemos falar da questão aqui das dívidas governamentais, não é? Que nos dias de hoje, grande parte da dívida que é emitida, os novos empréstimos que são feitos pelo Estado, são precisamente feitos para quê? Para pagar aos credores anteriores. Ou seja, eu estou a financiar-me, a pedir dinheiro emprestado. Para quê? Para pegar esse dinheiro e pagar às pessoas que me emprestaram dinheiro ontem. E estou a fazer sempre isto até ao infinito, porque se parar de fazer, os governos entram na bancarrota. E claro que o Banco Central tem de estar sempre a apoiar esse mesmo esforço, senão a coisa colapsa. Quem quiser se expressar sobre este tema, vou deixar aqui os links. End the FUD, também uma série de artigos que combatem aqui as críticas que não estão fundamentadas, então, relativamente aqui a Bitcoin. E depois também trouxe uma citação aqui do Human Action, do Mises, como podemos ver. Mises also addressed the misconception that economic growth requires a growing money supply. No need to increase the quantity of money in circulation. Service that money renders can be neither improved or repaired by changing the supply of money. Even a considerable reduction of the quantity of money would not impair the social utility of money. Ou seja, claro como a água. Não é preciso... O que interessa é sobretudo então o poder de compra do dinheiro, não interessa a quantidade do dinheiro em si. Artigo também aqui sobre Mises que fala sobre esta mesma questão e, dito isto, vamos fechar o episódio. Obrigado por estarem desse lado, já sabem, comentários, likes, subscrições e vemo-nos numa próxima. Grande abraço.